Vamos iniciar a gravação. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom assim? Então, pessoal, vamos agradecer já a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão. A oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em busca da nossa evolução espiritual, para que possamos, né, atender a um objetivo maior, que é o amor incondicional. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar uma parte muito importante do cristianismo. Muito importante. O marco, diria assim, né? Sobre vários pontos de vista que a gente vai discutir ao longo da noite de hoje. Que é a importância, né? O objetivo maior é destacar a importância do trabalho na edificação da igreja cristã de Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo. Mas nós vamos ver também que o fato marcante que hoje que geralmente se prega pelos cristãos é exatamente o primeiro mártir do cristianismo, né? Mas nós temos que ver como que chegou lá, né? A importância dele no processo, a importância do mecanismo do plano espiritual, de Deus no conceito, na visão de projeto reencarnatório, diria assim, tá? Tanto de Estevão, como do Paulo, como de Abigail, que é a esposa, que é a irmã de Estevão. Então, nós vamos ver que existe uma série de questões que aconteceram naquela época e que culminaram exatamente no final, né, ele se tornar um mártir. Mas, assim, eu estou relendo o livro Paulo e Estevão, né? E aí a gente começa a perceber que esse estudo aprofundado, é como eu sempre falo, né? O estudo aprofundado, ele dá uma pincelada, né? E isso aqui está notório, quando começa a ler o livro Paulo e Estevão, consegue ver que a federação, ela deu uma pincelada, pegou os principais fatos, né? Há uma maneira que nós possamos, que a gente faz o estudo e a gente entende. É bem interessante isso, facilmente eu captei isso. Porém, quando te aprofunda mais ainda, que foi o caso agora desse livro, tu vê que a história tem muito mais a acrescentar, né? Então, eu quero dizer o quê? Que muitas vezes nós podemos ficar num estudo um determinado tema, e se a gente procurar, esse tema me interessou bastante, eu tenho algumas dúvidas ainda, a espiritualidade tem diria assim, um horizonte de referências para a gente buscar, né, e se aprofundar mais ainda, se quiser. Então, veja bem, olha só, nesse livro não consta alguma coisa que eu coloquei, por exemplo, esse primeiro slide aqui, ó, que nós vamos falar, nós vamos começar aqui no livro, mas nós vamos ver aqui já como é que era Corinto. Corinto era uma cidade que ela foi reedificada pelo imperador, se não me engano, Júlio César, né? E Corinto é onde nasceu Gesiel, que é Gesiel, na verdade, é o Estevão, mais tarde se tornou Estevão, tá?
Mas no começo aqui do nosso estudo, nós vamos tratar como Gesiel. Abigail era sua irmã. E tem outro personagem interessante nesse texto todo, nesse estudo todo, que é o pai do Gesiel, quer dizer, o pai também da Abigail, e tem um romano chamado Sérgio, né, vamos ver depois, e depois entra quem? Entra o Paulo, né, que vem, no final, o Paulo ele vem a ser noivo da irmã do Estevão, que na época era Gesiel. Então era aqui que eles nasceram, numa cidade mais ou menos assim, ó, antiga Corinto, tá? E onde é que fica esse Corinto, né? Fica numa região da Gaia. Ele fica no sul lá da Grécia, na região sul da Grécia. Então, quando tu olha para esse mapa 2 aqui, do lado direito nosso, nós vamos ver que nós estamos cercados pelo mar Mediterrâneo, né? Então, tinha muito portos aqui, né? A navegação era por aqui. Então, nós vamos ver que a história começa aqui em Corinto, e o Estevão, ele quando escravo, nós vamos ver na frente, que ele vai, escravo, né, ele foi escravizado e vai atravessar esse mar Mediterrâneo aqui. Tá? Então, é só para ilustrar o começo da nossa apresentação. As ideias principais desse estudo nosso, ela está focada no Estevão, claro, que foi o nome dado por Gesiel quando se converteu ao cristianismo. Antes de se converter ao cristianismo, era Gesiel. Depois passou a ser Estevão. E aí nós vamos explicar por quê. E quem é que deu esse nome a ele. A história é muito bonita. Ele era um judeu helenista de Corinto, aquela cidade que eu mostrei para vocês. Era filho de Josedebe, irmão de Abigail, futura noiva de Saulo de Tarso. Está lá no livro de Manuel, Paulo e Estevão, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então aqui já começa, já para vocês começarem a pensar, tá? Olhe bem, quem foi a pessoa que fomentou a morte de Estevão? Foi o Saulo, que depois, mais tarde, passou a ser Paulo, tá? Então, o Saulo, ele veio a se apaixonar por Abigail, que era irmã de Gesiel. Olha que mapa, que situação delicada. E ele se apaixonou por Abigail sem saber que ela tinha esse irmão. Quando ela pediu para que o Paulo, né, o Saulo, no caso, pela influência que ele tinha nos bastidores do Império Romano, ela pediu para ele, quando ele pediu ela em casamento, ela pediu para ele primeiro que gostaria de achar então, onde estava o seu irmão. Só que, naquela época, ele já tinha mudado de nome, já não era mais Gesiel, já era Estevão. Mas vamos para frente, a gente chega lá. Veja bem, no ano de 34, os judeus que viviam em Corinto, aquela cidade que eu mostrei para vocês, cidade incorporada ao Império Romano, sofreram uma atormentada perseguição conduzida pelo pré-consul Licínio Minúcio, preposto de César, na província de Acaia, que culminou com o assassinato de Josebede, que é o pai de Estevão e pai de Abigail. Prisão e encaminhamento de Gesiel a trabalho forçado nas galés romanas. Não conta aqui no nosso estudo, mas conta no livro todo como é que aconteceu tudo isso. Como é que aconteceu tudo isso, a perseguição ao pai deles, enfim, é muito bonito esse livro, né?
Abigail, então, fugiu para Jerusalém. Ela foi ajudada, também conta no livro. Mantida sob proteção do casal Zacarias e Ruth. Esse casal, Zacarias e Ruth, tinham recém perdido um filho, né? E queriam sair daquela cidade. E aí ela foi colocada porque um soldado romano, na época em que o Licínio matou, né, chicotadas o pai e castigou o irmão, ela rezava, né? Ela tinha uma reza que a mãe ensinou para ela, e que nessa ocasião, quando ele estava levando, que o Licínio disse, tira ela daqui, para de cantar, tira ela daqui da minha frente, coisa assim nesse nível. Então o soldado levou ela até a porta onde ele estava, do castelo lá, e disse para ela, não fique nessa cidade. Eu sei a tua dor, não fique nessa cidade. E aí ela foi procurar um lugar para sair, né, onde encontrou alguém que era conhecido. Esse alguém o levou até Zacarias e Ruth, que estavam se mudando para perto de Jerusalém. E aonde ela foi acolhida e foi tratada como filha, inclusive. Libertado do serviço forçado pelo generoso romano Sérgio Paulo, aqui tem outra passagem interessante neste tema. Gesiel chega extremamente enfermo a Jerusalém, onde é acolhido por Simão Pedro, na Casa do Caminho, instituição de auxílio aos necessitados, fundada pelo apóstolo. Também está nesse livro. Aqui é só vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? O Gesiel, quando estava na nau lá, né, como escravo, esse Sérgio Paulo era um generoso romano. Ele era uma pessoa que tinha influência, né? E ele estava doente, muito doente. E aí alguém pediu que algum escravo fosse lá ajudá-lo, porque eles não queriam chegar perto do Sérgio Paulo, porque poderiam ser contaminado pela doença. E aí o comandante lá, o capitão, não sei quem foi, lá que disse, não, chama aquele hebreu, aquele judeu lá, que era o Gesiel. E o Gesiel cuidou dele, ele se curou, só que Gesiel fica doente, né? E aí o interessante é que vai na frente, lá. Então, Estevão foi um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã. Um espírito cheio de graça e de poder que operava prodígios e grandes sinais entre os povos. Voltando aqui, o Sérgio Paulo, em determinado momento em que estavam numa cidade, aportado numa cidade, ele disse que ia libertar o Gesiel. Por gratidão. Só que pediu a Gesiel que não falasse nada. Né? Deixou um dinheiro com ele e disse para ele, vai para o interior dessa cidade, não fica nessa cidade. É uma cidade muito movimentada pelos romanos, então ele disse, vai para o interior. E aí tem uma passagem interessante no livro, que ele é assaltado, Gesiel é assaltado com febre e tudo, né? Mas ali começa, então, esse Sérgio Paulo, por quê? Porque o comandante do navio queria atirá-lo ao mar, o Gesiel, porque ele também ficou doente. O Sérgio Paulo ficou curado, Gesiel não. Então, Gesiel e o Sérgio Paulo não deixou. Por isso que ele disse para ele sair, libertou. Aqui tem uma biografia, né? Estevão era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, fica ali, ó. Essa região aqui é Esparta, né? Província de Acaia, dominada pelos romanos. Essa região toda é dominada pelos romanos. Aqui o Império Persa, né? A Grécia, em 336 a.C., o reino da Macedônia é visto em laranja escuro. Aqui, ó. Enquanto outros membros da Liga de Corinto estão em amarelo. Tudo isso aqui amarelo é da Liga de Corinto. Isso aqui não tem no livro, tá?
A cidade reedificada por Júlio César era a mais bela joia da velha Caia, servindo de capital a formosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga. Mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde ocorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. É bom citar para vocês que o pai de Gesiel, né, e de Abigail, o Josedebe, ele era um homem possuidor de terras, ele tinha algumas dinheiro, era uma pessoa de bem, só que os romanos foram tirando tudo dele, tudo. No final deixaram somente uma casa e mesmo assim no final prenderam eles e tomaram a casa. Uma perseguição contra ele. A estes associava-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças, que ali se aglomeravam, transformando a cidade em um núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Era uma passagem, nós vimos lá no mapa, né? Ela ficava num ponto estratégico. Descendente da tribo de Isacar, Estevão se revelou desde jovem, destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías, que anunciavam a promessa da vinda do Messias. A sua vida foi marcada por grandes sacrifícios e renúncias, sobretudo quando se converteu ao cristianismo. A partir deste momento, Gesiel rompe definitivamente com as tradições do judaísmo, adotando o pseudônimo de Estevão, o primeiro mártir do movimento cristão. Aqui fala adotando o pseudônimo de Estevão. Esse fato ocorreu, não está aqui, pode ser que esteja mais na frente, mas aparentemente não. Quando ele chega, mais tarde ele chega lá em Jerusalém, ele encontra um lugar que eram recolhidos as pessoas doentes, pobres, uma assistência que tinha o apóstolo Pedro e outro, agora eu não lembro. E ele chega lá, nesse local. Né? E num desses momentos, um desses apóstolos que batiza de Estevão, para que ele não pudesse ser mais perseguido. Por isso que ele adotou, mas pelo batismo dado por um apóstolo. Mas na frente a gente chega. Espero eu. Senão eu pesquiso depois e passo para vocês. Possuidor de personalidade envolvente, Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre o povo. A verdade, quando Estevão vai trabalhar lá no caminho, ele consegue também fazer cura. Né? Porque, na verdade, ele deve ter sido um médium de cura. E ele se tornou conhecido por isso também. No ano 34 depois de Cristo, quer dizer, 34 anos depois, os habitantes de Corinto sofreram dolorosa perseguição do procônsul romano, Licínio Minúcio, que, cercado de grande número de agentes políticos e militares, e estabelecendo terror entre todas as classes com os seus processos infamantes. Esse Licínio Minúcio era terrível. Quando a gente lê o livro, a gente vê. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. E uma dessas famílias foi o pai de Gesiel, Jacodebe. A família dele, no caso, né? A família de Estevão se resumia ao pai, Josedebe, e à irmã Abigail, que futuramente seria noiva de Paulo de Tarso.
que perseguiu o Estevão. Olha que interessante. Uma vez que a sua mãe era falecida. Na verdade, a família dele só tinha a irmã e o pai. Essa família foi diretamente atingida pela perseguição do preposto de César. Quando o idoso Josedebe foi covardemente assassinado. Estevão foi feito prisioneiro e atirado ao trabalho forçado nas galés romanas. Diziam na época, quem ia trabalhar nas galés não voltava vivo. Não voltava vivo. Abigail fugiu para Jerusalém, sob a proteção da família judia, Zacarias e Ruth, também vítima de perseguição, que teve... Aqui ele fala que teve os filhos mortos, mas no livro diz que é um filho. Esse casal adotou a jovem irmã de Ezequiel como uma filha querida. Olha como as coisas vão se ajustando, né? Estevão, ou Gesiel, enfrentou com coragem e grande fortaleza moral as provações que a vida lhe reservara. Nas galés romanas, o valoroso seguidor do Cristo foi submetido às mais ásperas privações, mas, estoicamente, tudo suportou, jamais perdendo a fé em Deus. Voltando a Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Aí entra um fato interessante. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérgio Carbo lhe reservou as melhores acomodações ao Sérgio Paulo. O comandante era Sérgio Paulo. Desculpa, Sérgio Carbo, né? Sérgio Paulo, entretanto, que era esse que estava em missão, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Tudo inflamado, né? O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retirar-se com um indisfarçável escrúpulo. Ninguém queria ficar mais perto dele. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e o receoso por si mesmo, chamou-lhe Sipo, feitor da galera, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou o camarote do enfermo, com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações díspares e arriscadas. Olha como as coisas vão se ajeitando. Estevão cuidou do romano com extremada dedicação, conquistando-lhe a simpatia. Entre ambos, estabeleceu-se laços de amizade sincera, de sorte que, usando do prestígio político que possuía, Sérgio Paulo obteve a libertação de seu dedicado enfermeiro, fazendo-o aportar em Jerusalém. Quer dizer, ele aporta antes, numa cidade próxima. Né? Estevão chegou em Jerusalém extremamente enfermo. Ele estava ainda muito doente, pois contraíra a estranha doença que atingira o seu libertador. Um desconhecido, denominado Irineu de Crotona, encaminhou a Efraim um cristão conhecido como seguidor do caminho, era o nome do lugar, designação primitiva do cristianismo, que, por sua vez, o conduziu à casa do caminho. Olha que interessante, ele foi conduzido por Efraim, era um cristão, ele estava doente, à casa do caminho, que era essa morada onde o Pedro
o apóstolo Pedro abriu para receber todas as pessoas necessitadas de problemas físicos, enfim, modo como um todo. Ele foi levado até Pedro na casa do caminho, conhecido como Casa do Caminho. Moradia do apóstolo Pedro, transformada em local de atendimento a todos os necessitados. Na Casa do Caminho, Estevão recebeu o amparo que necessitava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo, que lhe prestou esclarecimentos a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. Lá, no livro, fala isso, que lá o Estevão perguntou para Pedro: eu quero conhecer Jesus. Mas ele já tinha partido. O valoroso Simão Pedro, após tomar conhecimento do drama vivido por Gesiel, desde a perseguição ocorrida em Corinto até a liberdade alcançada por intercessão de Sérgio Paulo, recomendava-lhe manter-se em anonimato, afirmando. Pedro pediu para ele, para Gesiel, vão te manter em anonimato. E disse: Jerusalém recurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Porque senão ele ia comprometer aquele romano que deu a liberdade a ele. Né? Aí diz o Pedro: serás meu filho doravante, exclamou Simão, num transporte de júbilo. Para que não te esqueça da Acaia, onde o Senhor se designou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. A partir desse momento, o Estevão absorveu-se do estudo dos ensinos do Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e de semeadura da palavra divina cresciam celeremente. Aqui no livro fala que quando quando Pedro disse que tinha muitos escritos, né, da passagem de Jesus, ele leu todos. Ele leu aquilo com uma vontade de aprender cada vez mais. Com a ampliação dos serviços prestados à comunidade, surgiu então a necessidade de dividir as tarefas, evitando que um servidor ficasse mais sobrecarregado que o outro. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu, então, nomeassem 7 auxiliares para o serviço de enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Aqui me fez lembrar, né, aquela passagem que nós já estudamos lá atrás sobre os 7, o número 7, né? Eles usavam muito 7, 70. Jesus disse: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, né? Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que o iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado o escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão.
Em poucos meses, hein? Olha a força que ele tinha. Após a crucificação de Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo. Os sacerdotes e membros do Sinédrio, entretanto, temiam que a propagação dos preceitos cristãos provocasse desestabilização no judaísmo. Já começou aí, né, uma separação de crenças. Sendo assim, iniciou-se um movimento de perseguição aos cristãos. A princípio, realizado portas adentro nas sinagogas, posteriormente em público, nas ruas e no interior das residências, durante as festividades, corriqueiramente, ou nas atividades diárias. Foram realmente perseguidos. Ouvimos-lo pronunciar palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, arrebateram-no e levaram-no à presença de Sinédrio. Lá apresentaram falsas testemunhas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimos-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Ora, todos os membros do Sinédrio estavam com os olhos fixos nele e viram-lhe o rosto semelhante a de um anjo. Essa farsa montada contra Estevão, olha que interessante, foi apoiada por Saulo de Tarso. O apóstolo dos gentios aparece no cenário da história cristã como principal elemento do julgamento, condenação e morte por apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo. Então vejam vocês que Paulo de Tarso, que na época era Saulo, ele foi o principal elemento do julgamento, da condenação de Estevão. Irmã de Abigail. Consequentemente, seu cunhado. Né? E ele fez isso sem saber. Esses fatos ocorreram no ano 35 da nossa era. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, quer dizer, o Saulo, né? Que ajudou a condená-lo. Na fisionomia cheia de virilidade e macular beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e com percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência ao grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Chegando a Jerusalém, vindo de Damasco, aí já vem o Paulo, tá? Saulo se encontra com seu amigo Sadoque, que lhe fornecera informações a respeito de Estevão e o efeito que este provocava nas pessoas. Quer dizer, que levou quem estava incomodado, né, na verdade, era o Sadoque, que quando o Saulo chegou, ele já falou. Cheio de zelo religioso, interpreta equivocadamente as preleções de Estevão, considerando-se blasfemador. E influenciando o espírito de Saulo, ele acrescenta: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo. O Saulo diz isso. Para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades, com as tuas prerrogativas de futuro rabino, aí entra o estado político,
em destaque no templo, poderás encabeçar a ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Aí começou a montar uma trama, né, contra o Estevão. Tempos depois, num sábado, olha que interessante, Saulo e Sadoc se dirigem até a humilde igreja de Jerusalém para ouvir a pregação de Estevão. Os apóstolos, Tiago, maior, Pedro e João, surpreenderam-se com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. A despeito de ter ficado impressionado com a pregação de Estevão, Saulo interpela, o expositor, por meio de ríspida conversa, na tentativa de desacreditá-lo perante a Assembleia. Estevão, porém, manteve-se sereno, respondendo com gentileza e firmeza os apartes do doutor da lei, quer dizer, de Saulo, né? Desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde e iluminado cristão. Gamaliel, o generoso e brilhante rabino, orientador de Saulo, sempre presente aos debates, contribuía com palavras ponderadas, buscando acalmar os ânimos. Já ali os ânimos já estavam exaltados por parte de Saulo. Inconformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo perturbou-se e, deixando levar-se pelo orgulho, denunciou Estevão ao Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com o apoio dos amigos. Durante o julgamento, a defesa de Estevão no Sinédrio foi brilhante, revelando a grandeza do seu espírito. Teve oportunidade também de demonstrar o domínio que possuía das Escrituras, discursando com serenidade e segurança. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 11 e 54. Foi, entretanto, implacavelmente julgado e condenado à morte por apedrejamento. Homicídio aprovado por Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 e 60. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, esteve manter-se firme até o final, quando entregou a sua alma a Deus. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que os prendiam a uma vida mais alta. Lembrou de todas as orações prediletas da infância. Essas orações ele fazia com a irmã, que ensinou foi a sua mãe. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai. O pai morreu no lado dele. Supliciado e incompreendido. Intimamente, repetiu o Salmo 23 de Davi, do qual fazia junto da irmã em situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam ali no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Antes de emitir o último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando vitorioso no mundo espiritual. Para o futuro apóstolo dos gentios, entretanto, iniciava-se a sua via crucis, marcada por uma dor extrema. Acabara de perseguir, condenar e aprovar a matança do irmão de Abigail, o seu amor adorado. Compreendeu, assim, que os seus sonhos conjugais e familiares estavam definitivamente comprometidos.
Então, vocês vejam que o próximo estudo nosso vai ser o Paulo, tá? E vão ser continuação daí. Mas ali mostra no livro uma passagem em que, quando ele fala que o Paulo descobriu que ele foi, depois dele morto, que foi descobrir que ele era irmão de Abigail, Paulo tinha prometido para Abigail que ia achar onde estava Ezequiel. Né? E, no entanto, aconteceu isso. E daí, então, ele fica... No próximo estudo, nós já vamos ver que isso aí tudo, ele ficou mais revoltado. E essa situação toda de perder Abigail, depois saber que Abigail morreu, ele, então, e aí que ele se converte mesmo contra os cristãos. Aí ele torna-se um perseguidor ferrenho ao cristianismo. Mas isso nós vamos estudar na próxima semana. Né? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui, quem puder, quem não leu, eu diria para vocês que compensa ler Paulo e Estevão. Eu estou lendo pela segunda vez. Tá? Porque isso que a gente estudou hoje, ali é minuciado, é detalhado, numa riqueza de detalhe. Numa riqueza de detalhes. Então, como a gente tem uma referência, né, que é esse livro, vocês deveriam comprar, quem não leu, né, guardar e ler com calma. Porque ele, apesar de que a leitura é tão boa, tão fascinante, que a gente não quer parar. Quem começa a ler não quer parar. Ô, Felipe, aí, tem um detalhe aí no apedrejamento do Estevão, né, que além do Estevão perdoar o Saulo e todos que estavam ali condenaram ele. O apedrejando, o Saulo convidou Abigail para assistir. Ah, não tem. Não cheguei nessa parte. Eu me lembro, porque ele já ele convidou Abigail para assistir, como sendo uma coisa assim, uma apresentação de uma música, como sendo alguma coisa muito especial para ele, entendesse? Sim, sim. Era uma... Ou ele queria mostrar a força política que ele tinha também, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. É porque ela não sabia que era o irmão que estava lá. Não, ela não sabia também. Quando ela chegou na arena, assim, né? Isso. Aí ela reconheceu o irmão. É verdade. Então isso deve estar agora no próximo capítulo nosso. Pode ser. E ela, agora, nós vamos falar do Paulo. Ela também não morre no começo. Não, ela morre depois. Ela morre depois, quando Saulo volta como Paulo. Isso mesmo. É interessante essa passagem, porque é aquilo que eu falei no início, né? O lado espiritual disso, né? Eles nasceram ali no Corinto, né? E cada um, por exemplo, o pai foi morto na frente daquele romano lá, né? Perderam tudo, ficaram sem nada. Sem nada. E eu acho que quando ele volta, aí depois ela ter permanecido no cristianismo, porque aí ela se converte, e aí ela entende toda a história, e é ela que conta para o Paulo por que houve tudo isso, porque aí o irmão lá na frente começa a aparecer para ela. Olha que interessante. Esse livro é lindo, eu demorei muito para ler, mas... O livro é muito bonito. Esse é um livro para ler devagar e ir meditando. Ele é um dos livros mais lidos do Chico Xavier, esse romance. Eu não sabia disso, mas... É um dos mais lidos. Esse livro daria um filme maravilhoso. Eu não sei se de repente não tem, né? Com certeza. Não sei se é algum projeto ou não, mas sim, daria realmente. Porque é uma história maravilhosa. É verdade. Aí nós vamos aprender a fé, né? Aprender que existe sempre
quando a gente tem um projeto reencarnatório, no caso aqui agora estou falando do Estevão, ele chegou aonde ele queria chegar, né? Quer dizer, o projeto encarnatório dele, quer dizer, passou por provações dificílimas, mas apareceu que aquele cidadão romano, Sérgio, né, que ele curou, que ele usou a sua mediunidade, sem saber, evidente, ele curou, ficou doente. Né? O comandante, que também era Sérgio, queria jogar ele no mar. O outro Sérgio disse, não, ninguém vai jogar ele no mar. Salvou ele dessa provação maior, e no primeiro porto ele disse para ele, sai. E deu dinheiro para ele, deu uma roupa para ele, e disse, vai para o interior. E naquela noite que ele estava doente, ele se escondeu embaixo perto do mar ali, na vegetação que tinha, da manhã cedo ele foi assaltado, levaram todo o dinheiro dele. Quer dizer, olha a provação desse espírito. Então mas tudo sim, tanto Abigail como ele, alguém encontrou que levou para um cristão, que levou, não sei, que foram a Jerusalém. Ele foi bater onde? Lá nos apóstolos, cara, sem saber. Então, ajudar os apóstolos lá naquela casa do caminho. Então, tem aí por trás disso, tem uma história triste pelo que eles passaram de perseguição, mas ao mesmo tempo bonita em termos de fé, né? De determinação. Muitas vezes a gente desiste de uma coisa tão simples, né? Mas não tem um filme demonstrando a história de Paulo e Estevão, mas tem um filme sobre o Paulo. O filme do Paulo tem. Tem. Do Paulo tem. Sobre o Paulo. É um filme muito bonito também. Tem. Já vi. Porque o Paulo, ele era romano, né? Romano. Ele era romano. Mas ele teve a educação na Grécia. Ok, mas né? eu sei. Sobre o... Os romanos se apoderaram muito dos conhecimentos gregos. Sim, dos gregos, claro. Se apoderaram muito. Eles importavam gregos para ensinar os romanos, né? Sim. E o Paulo, ele era romano. Tu vê que a arquitetura dos romanos foi copiada dos gregos. Ele morreu em Roma, né? Foi decapitado em Roma, né? Morreu em Roma. De Roma. O Saulo de Tarso, quando volta, depois de ser Paulo, né? E de ter estudado o cristianismo todo, ele mesmo faz uma oratória no lugar que ele frequentava como senador, lá, eu nem sei. Ele era um doutor da lei, né? Doutor da lei. E porque ele era estudioso, advogado, daí alguém reconhece ele e diz, mas esse não era Saulo que perseguia os cristãos e agora está defendendo ele? É linda a história dele. É uma história bonita. É uma história bonita. Então, para hoje, nós vamos ficar nessa história, né? A gente falou muito pouco aí de Paulo, mas semana que vem nós vamos estudar o Paulo. Só para... Semana passada eu não participei, mas eu sei que foi sobre a crucificação de Cristo, né? Foi, né? Foi. E agora, não sei se vocês sabem, a sexta temporada daquela série The Chosen, que aí mostra a crucificação de Cristo, vai ser lançada por esses dias na Netflix. Luiz? Já terminaram estão terminando de filmar. E tem coisas assim sensacionais nos bastidores, sendo falada nos bastidores. Pô, que legal. Sabe? Olha, tem acontecido coisas assim incríveis, sabe? Coisas que, assim como aconteceu naquele filme, quem conta é o Mel Gibson, que era diretor, o filme Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, isso, aconteceu também. Né? O Mel Gibson também conta histórias de
coisas bem assim sobrenaturais, sabe? Acontecendo no set de filmagem. Ele está fazendo a segunda parte. Está fazendo um agora sobre aqueles anos que a gente não sabe nada de Cristo, né? Entre 12 e 30 anos. Já está sendo filmado, mas vai ser lançado só daqui a 2 anos, eu acho. Porque ele está se baseando muito naqueles pergaminhos lá da Etiópia. Ah, entendi. Isso. Ele se converteu também depois que ele fez esse filme. Sim, não só ele, o artista também, né? E o artista de Chosen foi visitar o Cristo Redentor. Sim. Eu não vi ainda, tá? Vou começar a ver. Mas ele foi e um dos apóstolos dele, que eles foram visitar o Cristo Redentor e eles ficaram muito emocionados. Porque o artista ele tem que se aprofundar também na história para poder interpretar. Sim. E aí quando se sensibilizam. Né? Sim, e essa série é uma série acho que com 6 temporadas. A 6ª temporada é essa última agora que está sendo finalizada, que é a crucificação. Mas é muito legal, cara. Muita coisa. Quem de nós que nós estamos estudando aqui aparece lá. Eu estou assistindo a 6ª temporada. É incrível. É muito emocionante. Não é. É que depois que a gente estuda também fica mais fácil, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Hoje a gente, é como vocês estão falando aí, quem já leu o livro, no caso tem o Luiz já leram, né? Simone, Dona Senhorinha também já leu, né? O livro. Sim, já. Eu li e assisti também uma apresentação do livro no Centro Espírita, lá na Costeira, tem um Centro Espírita, que o professor Laércio, ele fez uma tarde inteira. Ele apresentou, assim, ele contou a história, né, do livro, mas aí a gente já tinha lido, né, então pôde acompanhar bem. Sim, Foi muito interessante. Era assim, na cabeça da gente era um filme que se passava, sabe? Sim. Muito interessante. Mas cada vez que a gente lê, eu já li mais que uma vez, mas até dei o meu livro. Agora eu tenho que ver um outro, pedir emprestado ou comprar outro livro, porque estou curiosa de novo para ler, porque a gente precisa... tem detalhes assim que numa leitura só a gente não consegue perceber. Verdade. É que nem a gente faz o estudo aqui. Se eu fizer novamente, quando terminar esse, a gente vai ser diferente. Se fizer o mesmo amanhã, vai ser diferente. Vai ser diferente. O importante é que a gente está, na verdade, estimulando a nossa sensibilidade a chegar na vibração, né? Numa vibração mais alta do que a gente está acostumado a viver. Quer dizer, e pegar esse alimento aí, que eu digo que é um alimento, né? Alimento para o nosso espírito, que a gente está aprendendo aqui, nós vamos levar quando a gente desencarnar. No plano espiritual, quando falar isso aí, eu estudei isso lá. Não. Aqui é diferente, um pouquinho melhor. Então tá bom lá. Não, o perdão que Estevão concedeu na hora, né, dos torturadores, então, quer dizer, isso é um exemplo, assim, que não tem, né? Não tem comparação, porque às vezes a pessoa fica remoendo uma mágoa por mínima coisa e fica aí, né? Não perdoa, mas olha só a grandeza, né, desse espírito. Realmente, é ensinamento. Então, pessoal, hoje foi, mais uma vez, muito bom, né? E na semana que vem... Oi, pode falar. Deixa eu só perguntar, não sei se foi aqui no nosso grupo que foi rezado uma Ave Maria e que no final, quando fala
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A pessoa rezou de uma forma diferente? Deve ter sido eu. Deve ter sido a Neuzinha, que sempre faz alguns encerramentos. Passo para o grupo depois. Eu estou tentando me lembrar onde foi que eu adorei. Deve ter sido a Neuzinha, que a Neuzinha é fã, né, Neuzinha, de Nossa Senhora, né? Nós vamos procurar depois. Estudiosa. A gente põe no grupo depois. Eu queria, de antemão, já avisar para vocês, Felipe e os demais membros do curso, que semana que vem eu não vou estar presente. Estou indo para São Paulo quarta-feira. Vou participar de uma psicografia com outros médios lá em São Paulo. Uhum. Então, queria que vocês emanassem para mim, para o meu mentor, Gabriel, vibrações de amor, de carinho, que eu possa, através da escrita, abraçar, acolher aquelas pessoas que vêm ao meu encontro cheia de dor, cheia de saudade. A espiritualidade, ela surpreende tanto que eu vou, não sei quem eu vou atender, porque vai ter mais ou menos umas 350 pessoas, mas essa noite eu já recebi uma carta pronta de uma moça para uma mãe. Ai, que legal. Né? Então, um conteúdo assim muito, muito forte. E eu já começo a pegar uns flashes assim, e a espiritualidade vai me preparando para que quando a gente esteja lá, a gente faça um trabalho de amor, de carinho, de conforto, né? Com certeza. Isso aí. Isso é muito bom, Neuza. O que tu faz é uma coisa assim que só quem perdeu um ente querido que recebe depois um conforto desse sabe o valor disso, né? Dessa caridade. É verdade. Então, pessoal, vamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, por estarmos aqui presentes, estudando, buscando entender tudo que aconteceu naquele período que esse querido irmão esteve aqui, nesse planeta encarnado. Aos poucos nós vamos galgando, degrau a degrau, sem pressa, mas sempre olhando para frente, né? Esse é o nosso objetivo. Saímos daqui alimentados por mais o conhecimento, né, de um período nesse planeta que foi um período de transformação. A gente sabe que foi de transformação e que até hoje nós ainda buscamos entender melhor. A nossa gratidão por tudo isso, a equipe espiritual que nos assiste, aos nossos guias e amigos espirituais que estão conosco também. A nossa gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gratidão a todos vocês. Boa noite a todos.